Vamos falar de futebol, vamos falar de Libertadores, vamos sair daqui de Cajamar. Olha que triangulação, a gente vai sair de Cajamar, passar pelo Morumbi e seguir para Lima, no Peru, onde está o Bruno Migliozzi, na expectativa pela final da Libertadores da América amanhã, a partir das 6 da tarde. Tem bola rolando entre Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, mas desde o comecinho da tarde a gente já vai ter transmissão na Rádio Bandeirantes do pré-jogo. Todas as informações, movimentação de torcida, como que tá o clima ali na cidade, como é que tá o clima em São Paulo, como é que tá o clima no Rio de Janeiro entre as duas torcidas e também as últimas informações sobre as escalações, que eu imagino que até agora a gente não tem ainda uma certeza de como vão ficar. Né, Migliozzi? Tudo bem? Boa tarde. Abraço para você, para todo mundo ligado aqui no Bora Brasil. Pois é, a gente ainda não sabe, mas imagino que hoje podemos perguntar, vamos conseguir descobrir, porque aqui no fundo, para quem está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, está o Estádio Monumental, o palco da grande decisão, onde hoje tanto Abel Ferreira quanto Felipe Luiz vão ceder entrevista coletiva. Então a gente vai conseguir descobrir um pouquinho mais do que estão planejando os técnicos para essa grande decisão. Esse palco, inclusive... A gente vai retomar o contato com o Bruno Migliozzi daqui a pouquinho. Vamos derrubar aqui e fazer a ligação com o Bruno Migliozzi de novo, porque o som tá um pouquinho chiado, e aí isso acaba prejudicando, né, quem está ouvindo aqui o programa para obter a informação completa. O que eu consegui pescar do que o Migliozzi está falando para a gente é que agora à tarde a gente deve ter entrevistas coletivas dos dois técnicos, de Flamengo e de Palmeiras também, para falar sobre como que está a expectativa para essa final amanhã, porque a gente tem dúvidas nos dois times, né, de como é que vai ser como é que vão ser as escalações. A gente tem jogadores que estão machucados, por exemplo, o Flamengo levou todo mundo, jogadores que estão impossibilitados de jogar, ainda tem uma certa dúvida em relação ao Pedro, aí eu não sei se é dúvida ou se é torcida da minha parte, porque eu quero o Pedro em campo também, mas ele foi com a delegação do Flamengo, tá todo mundo por lá, todo mundo que fez parte da campanha ao longo desse ano inteiro, foi para Lima, justamente para poder dar apoio para a equipe, para acompanhar a equipe e, do lado vencedor, colocar uma medalha no peito também, fazer parte daquela foto bonitona da equipe toda reunida do lado da taça. Então eu imagino que tudo isso vai ser questionado, ô Bruno Migliozzi, ao longo dessas entrevistas coletivas que você estava comentando que devem rolar entre hoje e amanhã, né? É isso, Aninha. Tá me ouvindo legal agora aí? Tá dando pra agora pra entender? Perfeitamente. Como ouvinte da Rádio Bandeirantes, você merece também ir pro ar. Bora lá. É isso, Aninha. Ó, é o seguinte, tava dizendo exatamente isso, né? A gente vai ter as entrevistas coletivas logo mais aqui no Estádio Monumental. A gente tá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, bem em frente ao palco da final, entre os técnicos, o Abel, às 3 da tarde, horário local, 5 horas, horário de Brasília, e o Felipe Luiz, 2 horinhas depois, vão ser a entrevista coletiva. Esse local também, Aninha, já foi palco de um jogo do Palmeiras nessa Copa Libertadores, né? O Verdão jogou as oitavas de final, então pulou o reconhecimento de gramado. Só o Flamengo que vai fazer uma atividade por aqui, logo no período da entrevista coletiva, para descobrir como funciona o gramado, como funciona o estádio e se adequar bem a essa grande decisão. Mas é isso, muitas discussões sobre escalação, expectativa, e os 80 mil lugares devem estar muito próximos de ser ocupados pelos torcedores brasileiros que tomaram de assalto a cidade peruana, viu, Aninha? Pois é, os torcedores estão chegando ainda, né? Tem muita gente que vai chegar entre hoje e amanhã, o pessoal que trabalhou a semana toda, então aproveita para pegar o voo só hoje. E tem o pessoal que está indo de ônibus também, são 5 dias de viagem, né? Nessa linha gigantesca, passando por Rio, São Paulo e depois a caminho de Lima, no Peru. Então a gente vai ter a cidade, sem dúvida nenhuma, enchendo bastante. Ontem, quando a gente conversou, ô Migliozzi, eu sei que sua rotina tá super corrida aí, né? A toda hora tem que ficar parando para entrar no ar, aí vai atrás de informação, fala com a assessoria de imprensa, fala com as fontes dentro dos clubes, tá muito corrido. Mas você me disse que não tinha tido tempo de aproveitar nada da cidade ainda. Nem um pratinho típico aí de Lima. Isso de ontem para hoje mudou alguma coisa? Mudou, Aninha, deu certo. Eu consegui parar pra almoçar ontem. Eu comi um lomo saltado, que nada mais é do que um lombo, um prato tradicional aqui. Pelo que eu pesquisei ali, é o PF dos peruanos, né? O prato do trabalhador no dia a dia, um prato rápido, que é um lombo feito na frigideira com legumes. Ele é fatiado e feito com legumes locais, enfim. Eu achei delicioso, servido com arroz também. E o milho, né? O milho deles, que é o maíz, como eles chamam aqui, tá em tudo que é prato. E deu para curtir um pouquinho sem a culinária peruana
que é fantástica, né? Hoje também a gente vai ter um tempinho aí antes das entrevistas coletivas, então vai dar para aproveitar um pouquinho mais a cidade antes de se despedir. Mas eu já tô ali, inclusive, num local turístico, dá para dizer, e a gente está compartilhando com o ouvinte da Rádio Bandeirantes, porque aqui ao fundo passa a Cordilheira dos Andes, né? E o estádio, o Monumental, ele é encravado entre as montanhas, de fato. E existia aqui, inclusive, essa é uma curiosidade bacana, um sítio arqueológico muito famoso, chamado Pachuruco, e o estádio foi construído nesse local. Inclusive, existem relatos de múmias enterradas debaixo do estádio em teremos a partida. Olha só que palco curioso, peculiar para essa grande decisão. Nossa. Então, já conhecendo o estádio aqui, certamente é um bom passeio. Que coisa, que energia nesse estádio, hein? Inclusive, de ontem para hoje eu percebi uma outra mudança. Você estava fazendo as entradas pra gente aqui nesse horário no Bora Brasil, usando um casacão fechado, com um zíper até metade do pescoço, né? E hoje você tá só com uma camiseta de algodão, de manga curta. O que mudou aí de temperatura? Tá bem mais agradável hoje? Vai ficar assim para amanhã na hora da partida também? Aninha, não diria agradável não, porque o termômetro aqui não indica o calor que a gente está passando, viu? É um sol para cada um aqui em Lima nesse momento, mas se eu olhar meu celular aqui vai estar apontando 21 graus, 22 graus, é uma temperatura que talvez lá na cidade, no meio dos prédios esteja, mas aqui próximo das montanhas realmente faz muito calor e é o palco do jogo, né? A gente vai ter a partida começando em horário local às 4 da tarde, imagino que debaixo de sol, então com esse calor acontecendo, aí ao longo do jogo vai começar a esfriar e refrescar um pouquinho. Mas realmente, né, não dá para colocar o casaco hoje não, porque tá um sol danado aqui na capital peruana, viu, Aninha? É isso, então tempo aberto e sol, vai ser bacana para o jogo, não tem nenhuma interrupção, a gente espera que seja uma grande partida, o coração já tá aqui, viu, ô Milhose, tá aqui na garganta já, toda vez que, e parece que é uma perseguição, né, eu declaro, claro, para quem eu torço, porque eu não tenho nenhum problema com isso, eu, enfim, não trabalho diretamente com futebol, para vocês isso é mais complicado, então eu sou flamenguista, todo mundo sabe, e aí toda vez que eu ligo o rádio, começo a escutar a Rádio Bandeirantes, vocês estão falando de Libertadores. Aí eu me distraio um pouco quando eu percebo já tá rodando a chamada falando da transmissão da Libertadores. Aí eu vou pra rua, passa alguém com a camisa do Palmeiras, passa alguém com a camisa do Flamengo. Falo, gente, me deixem parar de pensar um pouco nesse jogo, pelo amor de Deus, porque eu não tenho saúde para ficar pensando ininterruptamente nesse jogo. Já basta o que a gente vai passar amanhã. Aliás, uma coisa que eu não lembro, ô Miliose, no caso de empate, é pênalti direto ou tem prorrogação? Prorrogação, Aninha. Tem prorrogação. Final de Libertadores a gente pode ter emoção até os últimos instantes aí nessa grande decisão. Tomara que não, né, Aninha? Até para preservar o coração do nosso ouvinte, para você também não passar mal, né? Porque realmente a tensão é muito grande, é um grande jogo. Tanto o Flamengo quanto o Palmeiras, Aninha, podem se tornar o primeiro tetracampeão da Libertadores do futebol brasileiro. Então tem muita coisa em jogo nesse duelo que a Rádio Bandeirantes transmite amanhã. É isso. Valeu, Bruno Miliose. Bom trabalho para você, boa cobertura por aí. Arrebenta amanhã com a equipe de esportes da Rádio Bandeirantes. Eu sei que o trabalho de vocês vai ser fantástico. Em campo, com certeza, vocês vão ter um lindo espetáculo de futebol para acompanhar, para narrar, para reportar aqui para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Bom trabalho por aí. Obrigado, Aninha. Um abraço. Antes de me despedir, eu assino o seu abaixo-assinado para que a gente comece a receber na redação nossos turnos de trabalho com o pagode também, viu? Um sambinha igual aí no Mercado Livre. Um abraço para vocês. É isso. Valeu, até mais.